A rotina para as crianças é uma ferramenta de alta relevância para que os filhos criem hábitos importantes que apoiam o desenvolvimento socioemocional saudável. Desde a primeira infância, sem falar, que as rotinas transmitem um senso de identidade familiar e promovem conexão maior aí entre os membros da família. Eu converso agora com a neuropedagoga Danúbia Meleque Padilha sobre a importância da rotina aí no desenvolvimento infantil. Danúbia, bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Eli. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Estamos num momento bacana, eu acho, para falar de rotina, início de ano. As aulas já para começar aí nas próximas semanas. Então é um momento bacana para a gente inserir essa rotina para os pequenos. Isso. Sempre é momento, né? Mas nada melhor do que a gente ter o foco. Porque começar as aulas com bagunça, desorganização, né? Já é um estresse, o início da aula, né? Principalmente para os pequenos, que têm todo esse processo de adaptação e tudo mais. Então, se os pais conseguirem inserir uma rotina, vai facilitar para todo mundo. Porque as crianças, elas pedem isso, né? Elas gostam da rotina no geral. Como tornar essa rotina próspera e prazerosa para os pequenos, Danúbia? Então, um passo bem importante é assim. Você tem uma rotina como mãe, como pai, né? Você ter a rotina para que eles tenham como exemplo isso, é bem básico. E você conhecer um pouquinho do seu filho vai fazer com que essa rotina seja prazerosa. Porque quando você conhece a questão dos temperamentos, por exemplo, se ele é uma criança fleumática, ele ama rotinas. Então vai ser muito mais fácil dele estar inserindo uma rotina. Agora, se é uma criança mais colérica, por exemplo, né, você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Então, quando você conhece o temperamento do seu filho, é bem mais fácil de você estar adequando. Sem contar na questão visual, auditiva, né? Às vezes a mãe faz aquele cartaz lindo, maravilhoso, e a criança é uma criança totalmente auditiva. Ela não vai ser não encantadora aquilo, né? Tem que conhecer. Então, conhecer, eu penso que conhecer a criança é o fundamental para iniciar. Põe a foto aqui para a gente. A gente nos baseamos nessa pauta num post que você fez, né? Que tem vários tópicos ali para você poder colocar essa rotina, né? Fala pra gente, Danúbia, por que é importante essa rotina para as crianças? Então, a criança, quando ela tem desde cedo, né, uma rotina, ela vai ter um desenvolvimento, uma maturação cerebral e emocional muito melhor quando adulta. Porque ela começa a ter tomada de decisões, né, já no início, porque a partir do momento que você diz, olha, na tua rotina você vai se trocar sozinho para o colégio. Porém, a criança ela vai ter opções ali de colocar o tênis ou colocar a sandália, de colocar, né? Então, são decisões que não vai afetar se ela tomar uma decisão errada agora, mas que com certeza vai ajudar ela a tomar boas decisões futuramente. Então, desde cedo. Sem contar na previsibilidade que a criança tem, né? Crianças adoram previsão. Repara que eles amam assistir 10 vezes o mesmo desenho. Por quê? Porque eles sabem o que vai acontecer. Então, ter essa previsão deixa a criança com menos ansiedade, menos estresse, reduz, né? Ela saber que enquanto ela enxerga ou ela ouve que vai ter na rotina dela momentos de brincar, momentos de lazer, isso faz com que ela se acalme também. Entenda como está programado o dia, né? Isso reduz a ansiedade. Eu até falei aqui, comparei com o início do ano letivo, porém, quanto mais cedo colocar nessa rotina, melhor, Danúbia. Quanto mais cedo, melhor. Algumas mães me perguntam, né? Ai, com que idade? Gente, o bebezinho, ele já tem uma rotina. É claro que tem coisas que você que foge ainda do seu controle quando a criança ainda mama no peito, né? Mas desde pequeno é importante você estar colocando essa rotina porque facilita para a mãe e para a criança, né? Vamos falar dos benefícios, gente, das crianças que estão na rotina. Então, você vai ter aquela criança realmente que ela sabe se organizar e desde cedo ela começa a ter controle sobre as responsabilidades dela. Porque se ela tem uma rotina para seguir, dificilmente ela vai reclamar quando for fazer alguma coisa, né? E ela vai saber, é minha responsabilidade, por exemplo, arrumar a mesa. É a minha responsabilidade. E ela vai saber que aquilo vai acontecer naquele horário todos os dias, né?
Por isso que a gente fala que quando a criança é muito pequena, às vezes, ela não vai entender pelo relógio, porque ela não conhece. Aí a importância dos rituais, dos hábitos, né? Então, se de repente você quer que seu filho tome banho em tal horário, o que vem antes do banho? Para que ele tenha esse ritual de é isso, aquilo, e depois o banho. Então, quando começa aquele ritual, né? Para o horário de dormir, isso é maravilhoso. Porque muitas mães querem que a criança durma, mas pronto, agora é hora de dormir. Mas o que vem antes para facilitar que a criança entenda... E já está se acalmando também para aquele momento do sono, né? Isso mesmo. Uhum. Dá para fazer um planejamento assim semanal, Danúbia? Isso. O ideal é que a gente faça esse planejamento semanal até para que a gente se organize, né? Como eu falei, é muito importante nós darmos o exemplo. Então, quando você vai organizar o planejamento semanal, você vai observar quais são os pontos mais dificultosos ali na sua casa, né? Horário de almoço, por exemplo. É corrido. Então, se você faz o planejamento semanal, você já vai deixar organizado o que vai ser servido naquele dia. Se você quer que seu filho coma, né, tenha uma refeição saudável, o que você vai fazer naquele dia. Isso vai facilitar para você e para a criança também. E o semanal é importante também, porque você consegue visualizar o que vem depois da escola, antes da escola. Você separa, né? Por antes do colégio, depois do colégio, se a criança já vai para aula ou se ele fica com o babá, se ele fica na avó, né? Aí ele consegue ter essa visão. Ou os dias que vai para casa da avó, porque às vezes não é todo dia, né, gente? Mas daí fica tudo já organizado dentro da rotina. O que deve ter nessa rotina e o que não pode ter, talvez? Que precisa ter um momentinho de ócio também para a criança, Danúbia. Isso. O ócio é muito importante, né? A gente fala que hoje a gente não está deixando as crianças se frustrarem, esperarem, aprender a esperar, né? Então, é muito importante que a criança tenha momentos de não fazer nada. Mas o que eu faço? Nada. Agora é aquele momento que o seu cérebro vai ter que descansar um pouco também, né? Então, é bem importante, porque... às vezes a gente cria rotinas para crianças, cria agendas impossíveis. Nós mesmos, quando pegamos uma agenda e tem lá, nossa, milhões de coisas, você fica perdido. Então, imagina a criança, né? Então, não criar aquela agenda impossível, cheia de coisa. Deixe momentos que ela consiga respirar, que ela consiga não ter nada para fazer. De tempo livre, né? O tempo livre, realmente. E até porque, às vezes, a gente fala em rotina e a gente pensa assim, é todo dia igual. Não necessariamente, né? Como eu falei, quando você conhece um pouquinho do seu filho, uma criança que gosta de novidades, então é legal você fazer uma rotina que ela seja novidade, né? Que ela tenha horários diferentes nos dias. Aí vai de você conhecer realmente seu pequeno. Certo. Sem excessos, né? De atividades, os pais, é claro, é compromisso da gente preparar os filhos, mas tudo tem a sua fase, o seu momento de vida também, né? Nós pais, muitas vezes, pela correria do dia a dia, a gente acha que tem que estar dando atividade o tempo todo para a criança, né? E não é, realmente não é necessário isso. Cada criança tem o seu tempo, vai ter as coisas para fazer, né? Como eu falei, às vezes a criança de 4 anos, ela faz 10 atividades, natação, inglês, né? Quando você vê, ela não tem um momento de espera. E para a mãe, às vezes, facilita algumas coisas. Mas e aí, o que você quer para o seu filho, né? A questão das telas também. Às vezes eu ia te perguntar agora, porque quando você coloca na rotina, fica mais fácil, de repente, você fazer esse diálogo, né, com o seu filho, para estabelecer também um tempo limite, que hoje é uma questão que todos se preocupam. É muito preocupante, né? A tela, ela acaba sendo a nova babá, né? Fica lá o dia inteiro e, claro, que nas férias acaba se soltando um pouquinho mais. Então, quando você pensa em rotina, você consegue enxergar em que momento meu filho vai poder assistir, quanto tempo, né? A gente tem ali por idade, quanto tempo ele pode ficar, de repente, no celular, na televisão, se você vai dar esse espaço. E cuidar, por exemplo, o momento de alimentação, né? A criança ela tem que usar esse momento para se alimentar, para sentir, não ficar assistindo ao não mesmo ficar tempo.
com a tela na frente, né? O que a gente vê muito. Para a gente encerrar, Danúbia, eu gostaria que você destacasse a importância da brincadeira, né? Para essa criança, a gente está vendo imagens aí de bolhas de sabão, de crianças na chuva, aquelas coisas que a gente acaba deixando de lado ou para trás, porque as crianças estão dentro de apartamentos, de casa, né? Os pais sem tempo, naquela loucura. Mas reservar também um tempinho de brincadeira entre pais e filhos, certamente vai trazer benefícios. Isso, conexão, né? Eu acho que é a palavra que usam mais no momento, fazer junto. E então você estar separando esse tempo para ficar um pouquinho, tempo de qualidade, que às vezes não dá o dia inteiro, mas um momentinho para brincar realmente com a criança. A brincadeira, ela traz aquela sensação de aprendizado da realidade mesmo. Então, desde um brincar de casinha ou de uma bolinha de sabão, né? A criança vai estar envolvida e também o simples fato dela estar com você naquele momento já faz toda a diferença, né? Tá certo. Obrigada, Danúbia. Vamos passar a rede social? Vamos, é Danúbia Oficina Kids e agora, se vocês entrarem lá, nós vamos ter um workshop sobre rotina, então o pessoal fica ligado. Ah, que bacana, vamos aprender mais aí, conseguir implantar isso no dia a dia, às vezes não é muito fácil. Vamos buscar as informações para conseguir.